Jerusalém, a cidade santa. A Páscoa havia chegado. Peregrinos lotavam as ruas estreitas. Jesus havia chegado. Ele entrou na cidade montado em um jumento. A multidão o aclamava, agitando ramos de palmeira. Eles o chamavam de rei. Mas nem todos celebravam. Os líderes religiosos estavam com inveja. Eles temiam a crescente popularidade de Jesus. Eles conspiraram contra ele. Jesus sabia que seu tempo estava acabando. Ele compartilhou uma última refeição com seus discípulos. Ele partiu o pão e bebeu vinho com eles. Ele lavou os pés deles em humildade. Ele os avisou sobre sua iminente traição. Jesus e seus discípulos foram para o jardim do Getsêmani. Era um lugar de paz, mas naquela noite, a escuridão pairava. Jesus orou por força e orientação. Ele sentiu o peso do mundo em seus ombros. Seus discípulos dormiam, inconscientes da agonia que ele suportava. A noite se aprofundou. Jerusalém dormia, alheia à tragédia que estava prestes a acontecer. O ato final estava prestes a começar. Um silêncio caiu sobre o Getsêmani. Apenas o farfalhar das folhas quebrava o silêncio. De repente, tochas brilharam ao longe. Figuras emergiram da escuridão. Eles estavam armados com espadas e porretes. À frente deles, caminhava Judas. Ele se aproximou de Jesus e o cumprimentou com um beijo. Jesus foi preso. Seus discípulos se dispersaram com medo. Pedro, em pânico, sacou sua espada e feriu um servo. Mas Jesus interveio, curando a orelha do servo. Amarrado e humilhado, Jesus foi levado à casa do sumo sacerdote. Falsas acusações voaram. Os líderes religiosos buscavam qualquer razão para condená-lo. Jesus permaneceu em silêncio, respondendo com dignidade. Pedro seguia à distância, observando das sombras. 3 vezes ele negou conhecer Jesus. Quando o galo cantou, Pedro chorou. Ele havia traído seu amigo, exatamente como Jesus havia previsto. A noite foi preenchida com tristeza. A traição estava completa. Os líderes religiosos consideraram Jesus culpado de blasfêmia. Eles o levaram a Pôncio Pilatos, o governador romano. Pilatos interrogou Jesus e não encontrou culpa nele. A multidão escolheu Barrabás. Crucifica-o, eles gritavam. Pilatos lavou suas mãos do assunto. Ele entregou Jesus para ser crucificado. Açoitado e espancado, Jesus suportou uma dor inimaginável. Os soldados zombaram dele, colocando uma coroa de espinhos em sua cabeça. Com sua carne rasgada e sangrando, Jesus estava quase irreconhecível. Ele carregou o peso dos nossos pecados. A jornada final havia começado. A via dolorosa, um caminho de agonia. Forçado a carregar sua própria cruz, Jesus iniciou a longa caminhada. Ele cambaleava sob o peso. Sangue pingava de suas feridas. A multidão se aproximava, zombando e ridicularizando. Simão Cirineu foi obrigado a ajudar. Ele carregou a cruz ao lado de Jesus. Mulheres choravam abertamente, lamentando seu destino. Jesus, fraco e exausto, tropeçou e caiu. Ele se levantou novamente, determinado a terminar a jornada. Seu corpo gritava em protesto, mas seu espírito permanecia inabalável. Ele não pensava em si mesmo, mas em nós. Finalmente, eles chegaram ao Gólgota, o lugar da caveira, uma colina nos arredores de Jerusalém, um lugar de execução, um lugar de morte. O fim estava próximo. O sacrifício era iminente. O mundo prendeu a respiração. Gólgota, o lugar da caveira. Os soldados despiram Jesus e o pregaram na cruz. Eles o içaram entre 2 criminosos. A dor era excruciante. Ele clamou: meu Deus, por que me abandonaste?" A escuridão caiu sobre a terra tremeu. A cortina do templo se rasgou em 2. Jesus, em seus momentos finais, pensou em sua mãe. Ele confiou o cuidado dela a João, seu discípulo amado.
Ele pronunciou 7 últimas palavras: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Hoje estarás comigo no paraíso. Está consumado. O sacrifício estava completo. Um legado forjado em sacrifício. Com um último suspiro, Jesus expirou. Sua obra estava terminada. Ele havia vencido a morte. Ele nos libertou. O centurião declarou: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Ele o envolveu em linho e o colocou em um túmulo. 3 dias depois, o impensável aconteceu. O túmulo estava vazio. Ele apareceu aos seus discípulos, oferecendo-lhes paz, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Sua morte na cruz não foi o fim. Foi um novo começo.